Legal, e a gente continua falando desse assunto e conversa agora com a psicanalista Lígia Guerra. Oi, Lígia, bom dia. Bom dia, João. Bom dia, Paraná. O que você achou dessa reportagem aí, dessa iniciativa dessa escola e até mesmo a própria experiência, né, disso que está sendo passado para os alunos? Fantástico, né, João? Imagine se ao invés de nós termos vergonha das nossas ditas imperfeições, a gente realmente tivesse espaço para falar delas, né? Hoje nós temos a alfabetização emocional acontecendo no mundo todo e isso tem impactado tanto na parte relacional em casa, quanto no trabalho, na parte profissional também. Muitas vezes os pais acabam levando os filhos para a escola e o foco está nos estudos. Você acredita que essa parte da emoção acaba sendo negligenciada de certa forma? Eu diria que não é intencional, mas com certeza. Você recebeu alfabetização emocional na sua escola? Não. Eu também não. Então, o que acontece? A gente acaba sendo mensurado por notas e, às vezes, quando você não vai muito bem numa matéria, você começa a ficar retraído. Porque a questão da nota, às vezes, dá uma sensação de inadaptação se você não vai bem. Agora, imagine que se o João é excepcional em matemática e eu não sou, mas eu chego para você num espaço daquele lá e eu digo, João, como é que você é tão boa em matemática? Daí você pergunta, Lígia, eu sou ótimo, mas eu quero saber no que você é boa. Ah, sou boa em comunicação. Aí a gente começa a trocar talentos. Então, de repente, uma dificuldade minha pode passar a ser uma forma de eu vincular com você. Eu deixo de ter vergonha e a gente vai vendo que as emoções vão sendo trabalhadas. Então, ao invés de eu passar a ser uma pessoa que só vai competir com você, eu vou passar a ser uma pessoa que vai trocar ideias com você. E daí eu não vou me vitimizar diante da vida. E nem achar que aquilo que é diferente é ruim, que foi o que o professor falou também ali, né? Isso parte de uma afirmativa de que hoje, com o passar dos anos, as crianças acabam sendo educadas para não expor o que elas sentem? Com certeza, especialmente os homens, né? Vocês são muito mais vítimas disso, que ele falou ali sobre a questão do machismo. O homem não chora, o homem não sente, o homem não pode se expressar, né? E daí amanhã depois esse homem casa com uma mulher que quer que ele fale sobre emoções. Então a gente vai vendo que na medida que você tem uma base bacana, você também vai ter um homem que possa estar falando das suas emoções. Em contrapartida, a mulher também fica muito achatada no aspecto de que tem coisas que só os homens podem realizar. Só os homens podem, às vezes, andar dos meninos, por exemplo, de roller, jogar futebol, e ela vai ficando também bloqueada. E isso tudo gera uma angústia para os dois. E muitas vezes até uma agressividade que não é expressada e que é inerente ao ser humano. Sem dúvida. No caso daquelas crianças que a gente viu na reportagem, raiva, por exemplo, é um sentimento muito comum naquela época, principalmente se existe ou não alguma discriminação. Como lidar, até mesmo os próprios pais, com esse sentimento que existe e muitas vezes os pais acabam mostrando para os filhos, para as crianças, que esse sentimento precisa ser deixado de lado, que não, mas é preciso saber lidar com isso. Perfeito, João. Normalmente o que a gente escuta dos pais, né? Que feio, você não pode falar isso. Outro dia a gente vai ter uma conversa em casa. Ao invés dos pais perguntarem por que você sentiu isso, a criança tem uma fase muito dos porquês e ela é fantástica nesse momento da vida. Então, quando a criança começa a explicar o porquê que ela sentiu a raiva, você começa então a poder dar novas ferramentas para ela. Agora, se eu só digo pro filho, engula isso, o que ele vai começar a crescer como um ser humano irritado? A irritabilidade nada mais é do que essa falta de potencial que eu tenho para lidar com aquilo que é contrário a mim, seja a atitude do outro, seja uma situação do cotidiano, algo que eu gostaria de agir diferente. Então, na medida que eu não tenho vergonha da minha raiva, que eu digo, eu senti raiva mesmo, o que eu posso fazer com isso? Diante de uma situação que um colega é agressivo comigo, eu posso tentar conversar com ele. Se não der certo, eu posso falar com uma supervisora, mas eu posso falar com os meus pais desse sentimento sem me sentir envergonhado por sentir essa emoção. O nosso problema é que a gente quer ser muito perfeito. Nós somos muito educados para sermos sempre assertivos. E se você é educado para sempre acertar, o que você faz quando você erra? Você esconde. E daí, como psicanalista, eu vejo muitos adultos no consultório envergonhados muitas vezes de situações emocionais que eles não dão conta, porque em nenhum momento aquilo foi acolhido, foi dialogado. E a gente erra, quem não erra, quem não fala algo no momento equivocado,
né? Não existe, a gente não tem como fugir disso e nem deve. Isso é uma fonte de crescimento emocional para a gente. Sem dúvida. O erro é uma grande oportunidade para quem sabe acertar e fazer correto na próxima, né, Lígia? Sim, a alfabetização emocional, ela traz muitos benefícios, né? Além de eu falar da minha emoção, eu vou ser uma pessoa que daí eu não vou ter, por exemplo, vergonha de falar disso. Eu vou ser uma pessoa realmente menos agressiva, vou ter uma comunicação muito mais bacana, né? E vou ter relações muito mais saudáveis também para a minha vida. Sem dúvida. Legal. Obrigado pela nossa conversa nessa Eu que quinta-feira. agradeço. Uma ótima Tudo de quinta para bom você. para todos nós. Obrigado.